Olá, nesse vídeo eu quero falar sobre a questão de contratos nupciais, né, do ponto de vista empresarial. Recentemente ficou bastante notório o caso da Mayra Card e do Thiago Nigro, que é casado em comunhão de bens, tá? Agora, muita gente não repara o seguinte: você pode ser casado em comunhão total de bens, mas você pode já ter no contrato como funcionaria em caso de separação. Então, você pode definir que uma parte vai comprar da outra as ações da empresa. Você pode definir quem fica com a casa, quem fica com a empresa, quem fica com a casa de campo, quem fica com os carros. Isso não é falado. Então, basicamente, no caso do Primo Rico e da Mayra Card, há esse intuito de gerar marketing absolutamente tudo, né? Agora, no caso da Ana Hickman, veja só, imagine que essa empresa ela fosse de capital aberto. Seria muito mais fácil você dividir as ações. Então, eles teriam uma holding, que é da própria família dela e do ex-marido, e do filho também, provavelmente, né? Uma participação poderia ser da criança, mas separando seria muito mais fácil de você resolver esse problema com um contrato já feito. Daria muito menos problema. Então, quando você pensa em contrato de casamento, você tem que pensar que, mesmo dividindo todos os bens, você pode colocar algumas cláusulas para facilitar esse divórcio. Um outro ponto é que você deve pensar que muitas vezes uma empresa tem sociedade com outras pessoas que não são da família. Então você pega, por exemplo, o caso do Thiago Nigro e da Mayra Card, né? Aqui não é julgamento de valor ou incentivando o divórcio, tá? É só um exemplo básico. Imagine que eles têm um problema de divórcio e isso começa a afetar a questão da empresa, né? Como as ações vão ser divididas. Vale lembrar que tem vários sócios do grupo, então você vai ter, por exemplo, o Bruno Perini. Então, se você não consegue definir isso na hora de fazer o divórcio, você afeta outras pessoas que não estão casadas com você, a não ser nessa parceria na sociedade. Então, é uma questão de bom senso você ter uma boa definição de regime de casamento, como funcionaria em caso de divórcio e como o seu sócio trata essa situação. Porque muitas vezes, por exemplo, a mulher pede o divórcio de um homem porque está insatisfeita com o casamento, não tem mais entretenimento ou esse tipo de coisa. Então esse homem, na faixa dos seus 50 anos, ele acaba casando com uma moça mais nova e ele não define qual é o regime de casamento. Então o sócio, que não tem nada a ver com essa situação, fica praticamente em pé de guerra com a ex-mulher e a nova esposa, que pode ser mais nova. Então isso vai gerando também um atrito. Então você tem que lembrar que, além do casamento com a sua esposa, você também tem um casamento com o teu sócio. Então você deveria verificar isso assim que você fizer um contrato de casamento.